Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem profunda sobre o que é se descobrir e o que de fato significa ter sabedoria. Tudo isso com base na obra de Salvador Moore. É uma jornada que começa, sabe, num lugar de estranhamento e termina com uma revelação e tanto. E tudo começa com essa frase que, olha, dá o que pensar. O papai tá estranho, o vovô tá off. Esse é o ponto de partida do autor, aquele sentimento de não pertencer, de ser visto pela própria família como alguém que tá desligado. É uma sensação que, convenhamos, talvez não seja tão incomum assim. Pois é desse sentimento que a coisa toda se desenrola. Vamos ver o que serviu de gatilho para começar uma fase totalmente nova na vida do autor. Uma mudança que veio de um lugar, assim, bem inesperado. Imagina só a cena. Depois de mais de 70 anos se sentindo meio deslocado, a receita de um psiquiatra não foi um remédio, mas sim uma permissão. Basicamente, uma autorização para finalmente viver como bem entendesse. Esse é o momento-chave que coloca o autor nesse caminho de autodescoberta. Mas para a gente entender de verdade o peso dessa prescrição, a gente precisa voltar um pouco no tempo e descobrir como essa sensação de ser um estranho no ninho foi sendo construída lá desde a infância. Na juventude, a percepção que o autor tinha de si mesmo era de que ele não se encaixava, sabe? Numa época de homens fortes, tipo Maciste, e todo mundo com aquele topete do Elvis Presley, ele se via magrinho, vesgo, com um cabelo que não obedecia, uma imagem bem longe do que era o ideal daquele tempo, né? E essa sensação de não se encaixar não era só por fora, não. Por dentro, ele se identificava muito com o Charlie Brown. Aquele personagem pensativo, muitas vezes melancólico, que se sentia meio perdedor, um sonhador que o mundo em volta parecia não entender. Ao mesmo tempo, tinha um outro lado. Assim como a Dorothy Dio, o mágico de Oz, que vivia num Kansas todo cinzento, ele sonhava acordado com um mundo mágico, super colorido, um lugar além do arco-íris. Era aquela vontade de escapar para um lugar onde os sonhos pudessem, finalmente, virar realidade. Então, o que a gente tem aqui é essa dualidade que define a busca do autor. De um lado, aquela melancolia e o sentimento de não se encaixar do Charlie Brown. Do outro, o desejo da Dorothy por um lar, por um lugar onde ela pertencesse. As duas figuras, no fundo, representam essa busca por identidade e por aceitação. E é exatamente aqui que a jornada para Oz de verdade começa. A metáfora do caminho de tijolos amarelos se torna a peça central para a gente entender essa busca do autor por si mesmo. Assim como a Dorothy, o autor reflete sobre aqueles que sentem que falta algo essencial na vida. O espantalho, que tinha certeza que não tinha cérebro. O lenhador de lata, que sentia falta de um coração, da capacidade de sentir. E o leão covarde, que buscava desesperadamente por coragem, cada um deles procurando uma qualidade que achava que não tinha. Bom, e é nesse ponto que a história tem a sua grande virada. A jornada até Oz não é sobre encontrar o que falta, mas sim sobre descobrir aquilo que já existe dentro da gente. É o grande pulo do gato da história. Aí fica aquela pergunta no ar, né? O que o mágico de Oz deu para eles, afinal? O que eles realmente encontraram lá no fim daquele caminho de tijolos amarelos? E a grande revelação é essa. A jornada não deu nada de novo para eles. Ela só os colocou em situações que os forçaram a usar as qualidades que eles já tinham o tempo todo. O espantalho usou a inteligência dele para resolver vários problemas. O lenhador de lata mostrou uma sensibilidade e uma compaixão enormes. E o leão, bom, o leão agiu com uma coragem gigante para proteger os amigos. Ok? Com essa ideia em mente, agora a gente consegue amarrar todas as pontas e chegar na definição principal desta análise. Afinal de contas, o que é sabedoria? O autor traz uma definição que é, olha, simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Sabedoria não é só ter conhecimento, não é só ser inteligente. É a combinação da inteligência com a sensibilidade. E são essas duas coisas juntas que nos levam para a ação. É exatamente o que os personagens de Oz descobriram sobre eles mesmos. Pensa na sabedoria então como se fosse um tripé. A primeira perna é a inteligência, simbolizada pelo cérebro que o espantalho tanto queria. A segunda, a sensibilidade, que é o coração do lenhador de lata. E a terceira é a coragem para agir, a bravura do leão. Quando esses três elementos se juntam, aí sim a gente tem a sabedoria na sua forma mais completa. E no final das contas, essa reflexão toda volta para a gente. A história nos deixa com uma pergunta poderosa. Será que as qualidades que a gente mais procura do lado de fora já não moram aqui dentro, só esperando uma jornada que nos obrigue a descobri-las? O que a jornada de cada pessoa revela sobre a inteligência, a sensibilidade e a coragem que ela já tem?